Mas a maioria das opiniões de Java você tem que relevar bastante, porque 50% de quem tá opinião de Java nunca encostou em Java. O migué que eu dei foi que, tipo, a minha maior dificuldade foi entender o bagulho de autenticação com token JWT. Sério? Pô, se não fosse o Java 10X, eu nunca ia aprender a mexer com Docker. Não, então, meu nome é Daniel, tenho 25 anos, sou de Minas Gerais, Governador Valadares. Eu comecei a faculdade ano passado, né? Mas eu tô tentando aprender programação desde os 16 anos de idade, então tem muito tempo. Mas eu estudo formalmente tem um ano e um pouquinho, velho. Porque todo mundo tem aquele início que começou por causa de algum joguinho, e aí queria fazer não sei o quê, e aí estudou, parou, mas estudou nas coxas e depois pega sério, né? Aí vai uma pergunta assim também. Você já tá estudando sério há 1 ano. Java foi tua primeira linguagem? Tu começou por outra linguagem? Foi pra JavaScript? Não. Python? Como é que foi teu lance aí? Cara, eu comecei... Na época que eu comecei, pela primeira vez foi, né, JavaScript foi JavaScript, aí depois eu tentei aprender Python. Aí, tipo assim, na época eu tava sondando ainda qual curso eu queria fazer da faculdade, e eu tava querendo ir para a área de ciência de dados. Então, eu vi um pouco de Python, um pouco de R também. Depois de Python, quando eu comecei a faculdade, eu vi Python de novo, teve Python na faculdade de novo, e na faculdade eu ensino C Sharp, que é a linguagem que eu uso para orientação a objetos. Só que, mano, assim, o conteúdo da faculdade não tava me agradando muito, e eu queria... Tinha um cara na minha sala que ele programava em Java. E ele todo mundo tirava sarro com ele. E, tipo assim, eu comecei a trocar ideia com o cara era mó de boa, e eu fui vendo ele programar em Java e falei assim, mano, da hora, tá ligado? Aí eu comecei a ir atrás de conteúdo de Java. Maneiro. Daí tô aqui até não hoje. Não é muito diferente, não, se tu veio de C Sharp e tal, mas, cara, tu pulou de várias linguagens. Tu começou em JavaScript, foi pra Python, depois de Python pra R, depois de R pra C Sharp, depois de C Sharp pra Java, então tu teve todo um caminho, assim. Você tá em qual período de ADS, cara? Tô finalizando o 3º e indo pro 4º período. Maneiro. Isso. E tu escolheu Java, tu teve dificuldade de chegar em Java, você já tinha uma base, muito provavelmente, de orientação a objeto, uma base ali de tipagem, que você veio de outras linguagens ali interessantes. Mas como é que foi pra tu chegar em Java ali? Tu curtiu? Como é que foi esse lance aí? Eu curti, achei muito bacana. A galera falava que, nossa, o Java você tem que escrever muito, não sei o quê, mas, tipo assim, isso pra mim nunca foi um problema, né? A verbosidade do Java nunca foi um problema pra mim. Mas a maioria das opiniões de Java você tem que relevar bastante, porque 50% de quem tá opinião de Java nunca encostou em Java. Nunca... É só preconceito. Eu vejo muito isso, mano. Mas, cara, assim, a minha adaptação com Java foi ok até, porque na época eu estava estudando a matéria específica de programação orientada a objetos da faculdade, eu estava lendo um livro Caraca, esqueci o livro que eu estava lendo, mas ele tinha exemplo em Java e em C Sharp. Então, como eu não tinha mudado para o Java ainda, eu já fui vendo exemplo de código de Java. Já teve ali alguma noçãozinha. Isso, então deu para me ambientar um pouquinho no Java, então, né? Tu tá estudando real há quanto tempo? 1 ano, mais ou menos, você pegou para estudar? De 2024? 1 ano, levei a sério, assim, que tipo assim, cara, eu preciso estudar agora porque eu estudo Tom Paulo, tá ligado? Na verdade, foi isso. E quando foi esse lance de tu começar a aplicar, de se sentir preparado? Quando que você começou a aplicar? Você já tá aplicando há 1 ano? Desde antes você tá aplicando? Como é que foi esse teu processo aí? Eu nunca só fiquei na faculdade estudando, né? Eu sempre tentei buscar algo um pouco a mais, porque, sei lá, tipo, eu tenho a sensação de que nunca é o suficiente tudo que eu tô vendo. Então, quando eu tava estudando na faculdade, eu fui atrás, tipo, estudando Java, eu tô estudando Python, né? Então, vou procurar algum projeto legal de Python. O que eu posso fazer com Python? Tipo assim, eu vi umas coisinhas bobas, tipo scripts, esse negócio assim. Aí eu vi um cara ensinando a fazer um script pra você fazer, tipo, web scraping, sabe? Pegar a informação de um site. Aí eu fiz um projeto, tipo, bem basicão, super, super basicão mesmo, pra pegar, sei lá, tipo, tabela de... Eu gosto muito de Fórmula 1. Então, tipo assim, entrava no site da Fórmula 1, pegava a tabela de quem foi campeão e colocava num arquivo PDF, num arquivo Excel. Aí eu fiz esse primeiro projetinho, aí quando eu terminei esse projeto, eu falei assim, cara, assim, vou tentar começar a aplicar para qualquer coisa, só para ver como é que é. E isso foi no primeiro semestre do ano passado. Então mais ou menos 1 ano você tá aplicando, né? Mais 1 ano que eu tô aplicando. Tipo assim, aí, tipo, mas só que nesse início eu apliquei bem pouco. Eu dei a sorte de que no Cicobi da minha cidade, aqui da minha cidade, eles abriram vaga para estagiário. E eu apliquei, então foi meu primeiro processo seletivo que eu fiz, tá ligado? Primeira entrevista e tudo. Não passei, obviamente, porque, tipo, eu não tinha bagagem nenhuma. Né? Exatamente, mas eu consegui participar de ver como é que era um processo e tal, e foi maneirinho. Mas é aí que eu comecei a aplicar pra vaga, tipo assim, de real mesmo,
com o intuito de passar, de, tipo assim, demonstrar, tipo, mano, ó, eu já sei algumas coisas e tudo mais, foi quando que liberou o módulo de carreira do Java 10X, que aí eu refiz meu currículo todo com as dicas da Bárbara e tudo mais. Eu até entrei em contato com a Bárbara no Instagram, no LinkedIn também. Mudei meu LinkedIn todo e comecei a aplicar para algumas vagas. Então tu pegou ali o módulo de carreira, refez tudo e começou a aplicar para vaga. Caraca, sim, que maneiro. E agora tu conseguiu tua vaga de quê? Não, então, a vaga não é... Eu fui lá fazer entrevista, a vaga não é para Java especificamente. Vaga é vaga. Vaga é vaga. Vaga é vaga. Eles viram meu portfólio no GitHub e falaram assim, mano, a gente viu que você já sabe, tipo, você tem uma base legal, você... Conversaram comigo, assim, a vaga não é para Java em específico, mas a gente não tem problema nenhum em treinar você. Quais tecnologias eles estão trabalhando agora? Eles perguntaram para mim se eu sabia PHP e Golang. Eu falei, PHP, nunca vi que PHP, e Golang já tava no meu roadmap, né, entre aspas, eu queria aprender esse ano. Não é difícil de você aprender. Se você sabe Java, não é difícil você aprender Go. Você consegue aprender. Aí você entrou como trainee. Mas o lance do trainee não é você saber a linguagem específica que o cara tá lá. Isso daí também é um erro bem comum da galera, de achar que não, eu tenho que conseguir uma vaga, eu tô estudando Java, eu tenho que conseguir uma vaga de Java, alguma coisa desse tipo. Você vai conseguir uma vaga como desenvolvedor. Pode ser que você trabalhe com Java, pode ser que você trabalhe com Java e mobile, pode ser que você trabalhe com PHP no teu caso, e Go, e depois você entra em algum projeto de Java em algum momento da tua carreira. Então você vai conseguir uma vaga como desenvolvedor e depois você vai sendo migrado e levado ali para onde o mercado tá pedindo, entendeu? Por exemplo, a minha primeira vaga foi JavaScript, pô. E eu já não mexo com JavaScript há tantos e tantos tempos. Mas a minha primeira vaga foi JavaScript, logo depois eu já fui migrando JavaScript e PHP. Depois eu fui migrando, eu fui para mobile, então eu trabalhei com Dart por bastante tempo, e depois de Dart agora é Java. Mas eu tenho uma base bem grande, obviamente você vai ter que ter uma linguagem que você vai ter que ter uma base e depois você vai fazendo um guarda-chuvinha de tecnologia. E bem legal que você está trabalhando, mas como é que tá essa vaga aí? É full remoto? É presencial? Não é presencial, é aqui na minha cidade mesmo, é presencial. Boa, tá bom, perfeito. Isso, Eu, tipo assim, por mais que eu queira muito uma vaga remota, tipo, nossa, seria o sonho da minha vida, mas acho que para esse início, assim, para esse início também, eu acho que ter alguém do meu lado ali, estar presente no local, para entender como é que funciona o ambiente todo, porque, tipo assim... Eu não acho que nem trainee, nem estagiário deva pegar vaga 100% remota, não. Eu acho importante. Remoto, do cara tá ali do lado, tá ali vivendo, tá ali vendo outras pessoas resolverem problemas, ter alguém para tirar dúvida, porque você vai ter bastante dúvida. Isso é bastante normal. Sim. Mas como é que foi esse teu processo aí para passar nessa entrevista, cara? Quanto tempo durou? Até porque tem gente que nunca fez entrevista e não sabe como é que é, quantas etapas foram, por onde você aplicou, foi por LinkedIn, alguém veio até você, foi evento, como é que foi esse lance? Então, cara, tipo assim, aqui na cidade a gente tem um cara específico que ele é muito rico, ele tem muita coisa aqui na cidade, posto, ele tem muita coisa, velho, muita coisa. E ele tem a que chama a rede HG. Tem outras empresas dentro de bater esse guarda-chuva. E uma dessas empresas é a Bripe, a empresa que a Bripe? Aquela de infoproduto? Isso. Caraca, é desse cara aí? É desse cara, é aqui da cidade. É rico mesmo, hein? Eu conheço. Ele é muito rico, Zé. Tipo, ele é muito rico. Isso, eu apliquei pra vaga de infra, foi no final do ano passado, tem muito tempo. E eu, tipo assim, no dia que a moça da RH me mandou mensagem, eu nem lembrava como é que meu currículo tinha chegado nele, porque tinha muito tempo, eu não fazia ideia que a Bripe era daqui. No final do ano passado e agora em maio, a mulher chegou pra você pra te responder. Isso, foi no mês passado, na verdade, que ela chegou em mim, que a gente começou todo o processo, né? Aí ela chegou pra mim, falou assim, olha, a gente recebeu seu currículo, você tem interesse em participar de uma entrevista presencial? Aí eu fui lá na sede da empresa, que eu conversei com o CTO e um dos programadores, chefes lá, um programador sênior de lá, e aí a gente conversou por umas meia hora, mais ou menos, perguntaram como é que foi minha jornada até chegar até ali, né? Por que eu queria programar, quais eram minhas experiências, perguntaram quais as stacks que eu conheço de programação, perguntaram qual foi o meu maior desafio na programação. Aí isso me fudeu pra caralho, porque, tipo assim, toda a minha experiência de programação é só projeto que eu vejo em curso que eu tento replicar também de outras formas, né? Se alguém te perguntar isso novamente, fala que o maior desafio de aprender programação pra você é você entender como é que funciona o ambiente da AWS quando for
você foi fazer o primeiro deploy do seu primeiro projeto. Foda-se qual é o projeto. Essa é a resposta. Não, e aí o cara já vai saber que você sabe mexer com a AWS, que você... E a AWS é difícil pra caralho, é chato pra cacete, cheio de botão, cheio de opção, e é difícil pra todo mundo. E o programador que vai ouvir aquilo vai falar, caraca, mas é difícil mesmo. Entenda esse garoto. Então, a próxima vez, fale isso. Não, foi um projeto que eu tentei botar em produção, a AWS foi a primeira vez mexendo com serviços da AWS, que me fez estudar mais. É migué. É isso aí, mas mandou bem. O migué que eu dei foi que, tipo, a minha maior dificuldade foi entender o bagulho de autenticação com token JWT. Serve? Já mostrou que você já tem noção. Cara, excelente, excelente, excelente. Eu tô tentando... Eu sou cozinheiro, né? Eu trabalho na cozinha tem 8 anos já. Então, na real, eu sempre quis trabalhar com TI. Só que, tipo, eu fui para os Estados Unidos muito novo. Né? Com 18 anos, eu fiz 18 anos para os Estados Unidos. Né? Porque eu não sabia muito bem o que fazer de faculdade, né? Eu fui trabalhar e aprendi a cozinhar. Tipo assim, o intuito era ir para os Estados Unidos. Naquela época, eu via muito... Tipo assim, eu tava muito na pira de fazer um bootcamp de programação. Eu achava que isso era o bagulho mais doido do mundo. Ficar tipo, 6 meses fazendo bootcamp. Era hype. Em 2018, 2017, 2018... Tinha bootcamp lá nos Estados Unidos de $20 mil, $30 mil. E eu queria fazer, tipo assim, eu tava pensando, pô, vou lá pro Colorado fazer um bootcamp, Então, tipo assim, eu fui com esse intuito. Só que, tipo assim, acabou que não deu muito certo. Eu falei assim, não, vou voltar pro Brasil. Tipo assim, junto uma grana, volto pro Brasil, faço a faculdade, né? Tipo, eu tô novo ainda. Aí eu ia fazer isso até 2020, né? Mas aí... Aí veio a pandemia. Veio a pandemia e atrasou minha vida toda. Eu fico muito feliz por você, até porque dava pra ver tua entrega lá no Java 10X. Você ficou como top 1 por muito tempo. E aí eu queria te perguntar, cara, você acha que o Java 10X te ajudou em alguma coisa? Eu sei que a gente é uma vírgula na tua história, mas você acha que te ajudou de alguma maneira? Fez alguma diferença na tua história? Alguma coisa desse tipo? Não, com certeza, pô. Você tá doido? Eu acho que, na real, eu só consegui essa vaga por causa do Java 10X. O ensino da faculdade, ele é bem... Não vou falar que ele é incompleto, mas ele é muito mais lento. Ele não é tão focado em... Empregabilidade. Monocódigo. Entregar o que você precisa. Exatamente. Então, tipo, por exemplo, esse semestre eu tô vendo uma matéria que fala sobre engenharia de software. E, tipo assim, a única coisa que eu vou codar esse semestre na faculdade é banco de dados, por exemplo. Entendi. Vou fazer coisa em banco de dados. Mas, tipo assim, pô, se não fosse o Java 10X, eu nunca ia aprender a mexer com Docker. Eu nunca ia Ia demorar muito pra eu entrar no Spring. Coisas como Redis, Spring Security, esses bagulhos assim, que são realmente coisas que valem no projeto real, só, tipo assim, são comerciais, eu ia demorar muito pra ver. Você acha que o módulo ali de carreira te ajudou em alguma coisa? Eu sei que você falou que refez o LinkedIn, o currículo. Você acha que isso te ajudou em alguma maneira? Com certeza. Antes dessa entrevista que eu consegui, eu até esqueci de mencionar, dessa vaga, né? Eu tinha aplicado para uma vaga pelo LinkedIn também. Passei para fazer o teste técnico. Era uma vaga de full stack. Maneiro. E, tipo assim, era um bagulho super simples, que era para você fazer um back-end de uma aplicação de tarefas. Só que essa coluna não podia ser... Ela era, tipo, gerada junto com uma task nova. Só que você não podia usar o auto-increment, por exemplo, no banco de dados. Então, eu tive que fazer isso. Eu fiz o back-end, aí a parte do front-end, como eu não manjo de um... Deu mole. Eu não fiz. Não, acontece, mas eu acho importante esse negócio, assim, porque eu tentei no Java 10X não fazer só Java, porque Java é interessante você saber, mas você tem que saber passar numa entrevista, ter um currículo maneiro, um LinkedIn maneiro, você tem que saber um pouco de Docker, banco de dados, você tem que entender sobre essas coisas. Mas como é que foi esse teu lance de estudar, assim, qual era a tua rotina de estudo? Você é cozinheiro, você trabalhava como cozinheiro no Brasil também, ou só nos Estados Unidos? Eu fiquei nos Estados Unidos até o final de 23, né? Aí no final de 23 eu vim pro Brasil para iniciar a faculdade. Aí eu fiquei, tipo, 6 meses sem trabalhar, só estudando. Por exemplo, primeiro semestre da faculdade, eu vou ficar só estudando. Aí, cara, tipo, eu acordava às 7 horas da manhã, ia pra academia, voltava e estudava o dia todo. Mas, como, tipo, tinha muito tempo que eu não estudava também, eu tava meio... Tipo assim, você perde o costume, né? Tipo, não tinha muito costume de ler muita coisa. Mas aí depois, nas férias do meio do ano, eu fui pros Estados Unidos. Eu fiquei lá uns 3 meses. Foi quando você lançou, acho que o beta do Java 10X, que foi quando eu adquiri. Aí nessa época eu tava estudando de manhã, acordava às 6 da manhã, estudava de umas 8, eu ia pra academia, estudava de 8 até meio-dia e meia, 1 hora, 2 horas da tarde, e depois ia trabalhar. Cara, você foi um dos primeiros alunos realmente do Java 10X. Você entrou quando? Em setembro, por aí, né? Cara, foi setembro, foi setembro que eu lembro que foi tipo... alunos, pô. Não tinha quase nada, nenhum módulo, não tinha nenhuma aula, eu acho, direito.
Tinha só o módulo, acho que tinha um módulo básico e intermediário do Java, e o Spring não tava nem liberado ainda, eu acho, na época. Não tava, cara. Cara, eu fico muito feliz de ter participado um pouquinho da tua história. Realmente, muito obrigado por bater esse papo comigo, Danielzão. Eu que agradeço, Zé. Tamo junto, Fiascão, tamo junto. Tamo junto, cara. Fico muito orgulhoso de você. Deixa eu ir lá agora, tá?